pessoal, tudo bem? No vídeo passado, falei sobre traumas e já falei também sobre as primeiras crises de ansiedade e pânico. Hoje, vou falar de como desenvolvi o TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizado. Vou fazer um breve relato para fazer sentido. Então, falei da infância e dos traumas que abrangeu a adolescência e o início da fase adulta. Com o grande acontecimento que foi o casamento, as crises de ansiedade e pânico sumiram. Um outro grande acontecimento foi o nascimento do meu filho. E aí tudo muda, porque tem uma vida que depende de você. E eu queria fazer totalmente diferente de tudo o que eu vivi. E consegui. E ainda não tinha feito terapia. Nem era psicóloga. Tem duas questões importantes para ficarmos atentos. Eu tinha 20 e poucos anos e o organismo jovem tem mais força para combater as crises e também tinha um propósito, criar um ser humano. Vocês sabiam que tem gente que cura depressão adotando um animal de estimação ou se engajando em uma causa? Isso tudo por quê? Assim como acontece na ansiedade, há o desvio de pensamento. O foco vira outro. Os transtornos vão enfraquecendo devido a cada propósito da pessoa. Então eu casei, separei, mudei de emprego, fui professora. Aliás, minha primeira formação. Casei de novo. Em torno de 20 anos se passaram por aí, mas sempre convivendo com medos e com os pensamentos negativos. Mas eles vinham e iam, não eram recorrentes e eu nunca pensei em ser psicóloga. Resolvi fazer uma pós em RH para aplicar testes, mas só quem aplica teste é psicólogo, então eu resolvi fazer uma segunda faculdade. Até o último período eu não sabia qual a abordagem que eu ia me especializar, porque são tantas opções e são tão interessantes. E agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção a esse relato. Eu trabalhava 8 horas por dia, numa empresa privada. Saía correndo para ir à academia. Após a academia, ia assistir aula. Eu tinha aula todos os dias, presencial. Ou seja, eu saía de casa às 6h30 da manhã e chegava às 11h30 da noite, de segunda a sexta-feira. E dava aula aos sábados de manhã, de 8 a meio-dia. Depois parei de dar aulas para fazer estágio da faculdade. E já não tinha mais 20 anos. Já tinha o dobro dessa idade, praticamente. Sábado à tarde eu dormia, à noite saía e domingo era o dia todo estudando. Ora bolas! Que tempo o corpo dessa pessoa descansava? Foram 4 anos assim. A faculdade de psicologia são 5 anos, mas eu fiz em 4 anos e meio. E nesses últimos 6 meses do final da faculdade, que o corpo colapsou. Mas só um detalhe além dessa pressão toda. Poucas noites de sono. Meu filho, um rapaz já, dia de semana saía e chegava de madrugada. E eu não dormia, enquanto ele não chegava. Que bomba relógio. Poucas horas de sono, desgaste físico, emocional. Fui fazer terapia. Até porque tinha que fazer por causa da faculdade. Construí tudo que eu já contei para vocês, mas fiz exatamente o que meus pacientes fazem. Descobri, identifiquei e ok. Que interessante, poxa, tudo isso faz sentido mesmo. O famoso faço terapia. E o que mudou para mim? Nada. Além de eu descobrir os gatilhos da minha ansiedade. Então, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é: não façam terapia por fazer. Façam para mudar de verdade. Autoconhecimento, mudança de hábitos. É difícil, mas é possível. E como todo bom paciente, tive que deixar a terapia na época porque estava terminando a faculdade, estágio final, conclusão de trabalho, filho na rua bebendo, dirigindo, correndo na academia e todas as desculpas que nós damos para se dar alta na terapia. Não é isso?
Não tenho tempo, não tenho dinheiro, é longe. Mas a gente pensa logo que é o quê? Castigo, né? Não estou fazendo terapia. Mas não tem castigo divino, não. O corpo não dá conta. E quando não aguenta mais, ele dá os sinais. E eu já falei aqui também sobre aquele famoso remédio que desentope o nariz, que a gente tem um em cada bolsa e parte da casa, não dorme sem. Quase todo ansioso faz uso desse remédio de nariz. É uma espécie de muleta. E uma professora minha falou mesmo pra mim, que eu estava com dependência física e emocional desse remédio. Afinal, eu usava há 25 anos. Me lembro de no dia do meu parto, antes de entrar para a cirurgia, pingar no nariz para não ficar sem ar. E faltavam 2 meses para finalizar a faculdade e comecei a ter crises. E foi ladeira abaixo. Um belo dia indo trabalhar, fiquei sem ar, enquanto estava dirigindo e marquei um otorrino, porque o remédio não desentupia mais meu nariz. O que aconteceu? Meu organismo não respondia mais ao remédio. Retirada do remédio. Como assim? Eu era dependente dele, meu remédio, pelo amor de Deus. Sem o remédio e com rinite, sinusite, as alergias do outono e inverno, desenvolvi um refluxo. Era uma queimação que me desestruturava. E ia para a academia me tremendo, depois para a faculdade, completamente zoada. Comentava com meus professores e eles me indicavam vários tratamentos. Tentavam me ajudar, mas o transtorno estava completamente instalado e eu completamente transtornada. E é isso que digo para vocês, não deixem acontecer. É muito pior reverter esse quadro do que tratar antes. Eu me formei, mas tive que me tratar antes de atender. E foi aí que decidi qual a abordagem que eu ia me especializar, que foi a TCC. Justamente por estar sofrendo o transtorno de ansiedade. E foram muitas pesquisas. Voltei à terapia com um especialista, porém abusivo. De novo, meu Deus. Tem um vídeo que eu falo sobre isso também. E depois encontrei uma especialista em ansiedade e consegui sair do buraco. E vou falar para vocês, o buraco é negro, é fundo, parece sem saída. Mas acreditem, tem saída. E eu sou a prova viva disso. O que eu posso dizer hoje para vocês é o seguinte: façam todos os exames que puderem, certifiquem-se que não é uma doença física. Eu fui a tudo quanto é médico, gente. Até imunologista eu fui. Fiz 1 milhão de exames horrorosos. Porque não era possível aquela queimação no estômago, falta de ar, tontura, vertigem. Vertigem. Gente, tinha dias que eu me tremia toda. Eu girava, eu rodava, mas eu não desistia. Não faltei um dia ao trabalho. Não parei de estudar. Fiz vários cursos de especialização e pós-graduação e terapia, muita terapia. E fui fazendo de acordo com o que dava. Esse é o movimento que temos que fazer, um movimento contrário. Porque a doença, se é assim que podemos chamar ela, quer te derrubar. E pode evoluir para um quadro depressivo, pela pressão que é. A gente desiste, tem horas que dá vontade de desistir. E se a gente consegue fazer um movimento contrário, vamos vencendo, um dia de cada vez. Então enfrentem, lutem, não se deixem abater, porque vocês vão conseguir. Eu consegui. Faça um movimento contrário um pouquinho a cada dia. 20 minutinhos, o que dá. Então por hoje é isso. Comentem aí embaixo como tem sido essa jornada para vocês. Deem um like se estão gostando. Compartilhem com as pessoas que estão passando por momentos assim. E assinem o canal para receberem os próximos alertas dos vídeos. Te vejo no capítulo 5. Ah, não esqueci da pergunta do capítulo 4, não. Em breve eu vou responder ela. Até o próximo. Beijo!